Mais uma vez, boa noite, graças e paz aos amados. Vamos dar sequência ao vídeo, a aula de exegese, inerente também à interpretação bíblica. Bom, são 3 passos para nós entendermos a questão da exegese. O que nós, como exegeta, porque aqueles que estudam a Bíblia de forma acadêmica ou não, eles estão usando de forma, de repente, intencional ou não intencional, a exegese. Primeiro passo é a leitura bíblica. Aconselho a ninguém ler a Bíblia toda. Não faça isso. Vai criar uma confusão na sua cabeça. Você fala, vou começar de Gênesis, né? Como se Deus estivesse querendo um era uma vez, né? Era uma vez, ela no final vai ter uma história, um finalzinho feliz. Não, não. A proposta de ler a Escritura, Jesus não mandou ninguém ler, Jesus mandou examinar. Inclusive lá no livro de Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 1, nem todos tinham a habilidade de leitura, nem todos eram alfabetizados. Por isso que diz lá, bem-aventurados os que lêem, né? Porque eram poucos os que liam. Então as pessoas, era lido, 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 até decorarem, guardarem aquela mensagem. Então não aconselho ninguém a ler. Se você quer começar um estudo devocional de análise exegética na Bíblia, começa pelo o Evangelho. Como já disse e repito, o Evangelho é a resposta para tudo. Ok? Ele é a resposta para o Antigo e para o Novo Testamento. Porque o Evangelho é Cristo, revelado, testemunhado. Então, o primeiro passo é ler. E quando você estiver fazendo a leitura, você vai perceber os símbolos, os códigos, a gramática, você vai perceber se é uma parábola, se é uma alegoria, se é uma metáfora, você vai perceber a estrutura da Bíblia. Na leitura. Faça uma leitura criteriosa, com tranquilidade. Esse é o primeiro passo. É lógico que você vai ter palavras que seria interessante você ter uma Bíblia de estudo, como para a tua leitura ser mais rica, né? Você tem uma visão das línguas originais, como o hebraico e o grego. Aconselho você ter uma Bíblia de estudo, você não precisa ser especialista nisso. A King James, por exemplo, que tem os léxicos grego e hebraico, ou um comentário Nestle como se fosse Nestlé, né? Mas é Nestlé, que tem um comentário também, os léxicos em grego e hebraico. Tem outras Bíblias online, tem a The World, que é uma Bíblia online, que vai ter lá King James com os Lexos online. Você pode jogar lá Lexos, que você vai ter lá a Bíblia em grego e hebraico. Vai estar lá em português e o Lexos. O Lexos é um número que dá sentido àquela palavra em hebraico ou em grego. Ok? Mas você não precisa ser especialista nisso. Em grego ou em hebraico. É só para você ter uma ideia realmente do que você está lendo. Quando eu vou fazer uma análise exegética do texto, eu já tenho uma visão panorâmica de todo o livro, de toda a carta. Aí eu pego aquele texto e, como eu vou fazer uma exposição, algumas palavras do texto, palavras-chave, principalmente verbos de ação, eu gosto de ter um entendimento no hebraico ou no grego, da onde veio o livro. Do livro que eu de repente esteja estudando. Para ter um sentido melhor, uma aplicabilidade na hora da mensagem que eu estiver pregando melhor. Primeiro é a leitura. Segundo é explicar, ou seja, isso ocorre quando entendemos e aprendemos o texto em estudo. Após isso, nossa tarefa será repassar às outras pessoas para que entendam também. Então, li, expliquei. Eu tenho um sentido real do texto. Eu compreendo o que eu li. Eu tenho toda uma metodologia de entendimento daquilo. Então, eu posso ensinar. Né? E no final, o terceiro, é o que eu acabei de falar, é entender. Ou seja, li, expliquei, entendi. Estamos em momentos pós-exílio.
o remanescente de Israel já não fala hebraico e nem aramaico, mas aramaico. Por isso era lido a lei em hebraico e se explicava em aramaico. Você vê, o entendimento era assim lá, período de Neemias. O hebraico estava caindo em desuso, porque estavam na Babilônia. Pois o objetivo não era apenas a repetição como cerimonial, mas o entendimento por partes do povo. A exegese é uma disciplina que é de uso compartilhado. Aliás, há sempre um rebanho, há sempre um povo para ser edificado. Então, eu li, eu expliquei, eu entendi. É o processo exegético, ok? Vamos lá, vamos continuar. Então, exegese e hermenêutica. Veja bem, são duas áreas na área de interpretação. Uma observação. A hermenêutica bíblica designa mais particularmente os princípios que regem a interpretação do texto. A exegese descreve mais especificamente as etapas e o passo a passo de que que cabe dar a uma interpretação, onde a hermenêutica para, a exegese segue em frente, ok? Outro objetivo da exegese. A Bíblia é o objetivo de estudo da exegese. Não são livros teológicos, e sim a Bíblia. Por isso, deve-se gastar muito tempo examinando as Escrituras. Vou ler uma frase aqui para vocês entenderem o que eu estou te dizendo. Assim a lei foi o nosso autor até Cristo, para que fosse justificado pela fé. Está em Gálatas 3, 2, 3, 24. E está no slide 57, se você for ver lá. O exegeta, quando ele não vai pegar nada de fora, ele vai extrair do livro, da Bíblia. Veja bem, assim a lei foi o nosso autor até Cristo, o nosso tutor, desculpa, até Cristo. Tutor aqui é aio no grego, significa pedagogo. A lei é a pedagogia. O evangelho, o Antigo Testamento é pedagogia, o Novo Testamento é andragogia, é ensino para a gente adulto. Porque na lei ninguém nascia de novo, mas na graça todo mundo nasce. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Quais é as palavras que eu tenho que analisar aqui, exegeticamente? Lei, tutor, justificação pela fé. São palavras chaves de um versículo, que deve estar dentro de um contexto. Ok? Vamos seguir adiante. Há alguns desafios em relação à exegese. Vou ler aqui o que eu escrevi, fica mais claro. Transpor abismos são seus desafios. Para que possa extrair o sentido do texto mais próximo do real e ideal, a Bíblia é o livro por excelência, mas não foi escrito de uma única vez. Foi escrita num período de 1.600 anos e por aproximadamente 40 anos, nas línguas hebraicas e grega, sendo uma pequeníssima porção no Antigo Testamento em hebraico, levando-se em conta que foram em regiões e culturas diferentes da nossa. Vejamos esses abismos abaixo. Vamos lá. O primeiro abismo exegético é a cronologia. Nunca tem uma data exata, o tempo que foi escrito aquele texto, né? O tempo, no caso, a época que se levou para a conclusão ou para concluir o cânon sagrado. Então, assim, há um abismo. O cânon não consegue chegar a uma exatidão da época que os livros foram escritos. O abismo geográfico, também, né? O cenário bíblico é a Palestina e a região adjacentes. É onde a região que foi escrita ali, Deus levantou homens para serem inspirados em relação a isso. O abismo cultural
a cultura e os costumes dos povos dos tempos bíblicos. A gente precisamos ter bons livros de história para entender isso. O abismo linguístico e literário, né? Às vezes a simetria gramatical de uma determinada língua, como o hebraico, o aramaico e o grego, ao traduzir, não se encaixa aquela gramática na nossa. Pode haver algum erro de sentido, de clareza, né, na tradução. Talvez tenha um erro de sentido também. Aí pode criar uma doutrina que contradiz o próprio texto. Então, precisamos ficar atentos nessas observações ao fazer uma análise cultural. O abismo linguístico, línguas faladas na época, né? A gente não tem domínio, mal dominamos o português, né? Que é uma língua gigante. A gramática portuguesa é enorme. Imagine tentar entender o grego, apesar que tem muitas palavras, muito hebraísmo na nossa língua portuguesa. Mas mesmo assim não seria interessante fazer um cursinho de hebraico e grego bíblico, né? Para entender um pouco mais profundamente o conteúdo dessas línguas. O abismo sobrenatural. Deus é Espírito, 4:2-24 de João, e em sua revelação vemos relatos de milagres que nós humanos não podemos explicar cientificamente. Isso é fato. Milagre não se explica. Milagre se vivencia. Então, finalizando essa parte da exegese, nós vamos continuar com a disciplina da exegese, mas porém, o próximo passo nós vamos falar da estrutura bíblica. Deus em Cristo te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.